Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é Ricardo Dias da Cube. Vim mais uma vez aqui, como sempre, todo mês tem sido, uma vez por mês eu venho comentar sobre novas funcionalidades do nosso sistema e conectar elas com desafios, né, que equipes de gestão de energia têm na sua rotina. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre as funcionalidades de importação e edição de dados e como que elas se conectam com desafios aí rotineiros de vocês. Como sempre, o nosso combinado aqui é de que esse encontro seja rápido, objetivo e direto ao ponto, né? Então, a ideia não é ter um tempo definido aqui, mas certamente menor do que 40 minutos. Então, vamos lá sem delongas para o treinamento de hoje. Então, a gente vai falar aqui hoje de um tema que muitos de vocês já vivem no dia a dia, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela. É, o tema de hoje é de digitação de faturas. Todo mundo sabe que, independente se você tem um sistema como o da Cube ou não, que digitaliza as faturas, que extrai os dados ali das faturas, algumas situações demandam ainda de que você vá lá e digite a fatura, né? Então, o que eu costumo dizer é que existem duas hipóteses que ainda permitem que você seja obrigado quase a digitar faturas, né, mesmo tendo um sistema de gestão. A primeira hipótese é de que você não tem acesso às credenciais da agência virtual. Então, isso acontece, por exemplo, quando você não tem acesso, as unidades não são de sua titularidade, por exemplo, o seu cliente final não quer te dar acesso à credencial da agência virtual por algum motivo, ou as credenciais são de sua titularidade, mas você está dentro de uma empresa grande, com vários departamentos, e o departamento, por exemplo, de contas a pagar, não abre mão da credencial, por exemplo. E a outra hipótese é de que você não tem acesso à fatura original da distribuidora por algum motivo. E aí existem outras hipóteses aqui dentro, do ponto de vista de, pô, eu tenho lojas físicas de varejo dentro de shopping e na rua, por exemplo. As lojas de rua vão receber fatura original da distribuidora. As lojas dentro de shopping normalmente recebem um boleto, né, de uma fatura ali do shopping, do condomínio e tudo mais. Então, essas são hipóteses aqui que você não vai ter acesso a essas faturas, né? E provavelmente vai ter que digitar esses dados de energia na mão para ter acesso a eles. Então, isso aqui só um recorte de exemplos, né, de faturas possíveis, né? E aqui, essa tela aqui são recortes de faturas, por exemplo, escaneadas, né? Então, tem faturas que são carimbadas, fotografadas, são anotadas, que acabam não sendo processáveis, né, por nenhum sistema que extrai esses dados. E aí, pô, tem fatura de qualquer jeito. Vocês já viram de tudo por aí. Vocês têm essa rotina, né, de gestão de faturas e a gente aqui também tem. Então a gente já viu de tudo por aqui. Então, fatura escaneada, fotografada, vem em código Morse, em papiro, em pedra, sopra ao vento fatura, fatura telepática, tatua na pele. Então, tem de tudo, né, para receber documentos. E aí, aquela segunda hipótese aí entra muito mais em boletos, né, de condomínio, por exemplo, ou até faturas mais elaboradas de, por exemplo, um centro logístico, que ali desmembra uma fatura de média e alta tensão, por exemplo. E aí, por exemplo, aqui a gente está falando de documentos que não são da distribuidora, né, ou são DANFs, por exemplo, de Mercado Livre. E aí, exemplos, né, boleto de condomínio, shopping, centro logístico, um rateio de carga via medição direta, até pode ser interno da empresa, em contratos de aluguel com repasse, planilhas de rateio, enfim, tem aqui uma série de exemplos de documentos que você pode receber que não são documentos da distribuidora e vão exigir que você digite esses documentos de alguma forma para unificar, né, esses controles. E aqui vale um parênteses de que se você tem um padrão definido, por exemplo, eu recebo aqui de centro, eu tenho 50 centros logísticos que recebem por mês 50 faturas idênticas ali do centro logístico. A gente pode sim fazer um template para extrair dados desse centro logístico, né? O que a Cube, por exemplo, não faz se você tiver um template só
daquele ou aquele template mudar muito recorrentemente, a gente não vai fazer. Mas sim, a gente faz documentos, extrai dados de documentos que não são faturas de energia, caso exista um volume mínimo de 50 documentos por mês. Então, o ponto é, né, aqui a gente está falando que, dentro de todos esses casos que eu comentei agora, no final do dia, você vai controlar isso via planilha digitada, né? Não tem como. Você recebe uma foto que está mal posicionada, está sem foco, putz, você vai, só um olho humano ali vai conseguir digitar aquilo, interpretar aquela foto, aquela imagem. Do mesmo ponto de vista, quando você recebe ali uma fatura super diferente de um condomínio logístico, ou um boleto de cobrança ali de repasse de aluguel junto com dados de consumo de energia, você vai ter que controlar isso via planilhas. E a gente já viu muito disso acontecer por aqui. Então, no final das contas, você acaba com duas fontes de dados, né? Então, você tem uma planilha, que você controla esses casos atípicos, vamos dizer assim, e o sistema da Cube ou qualquer outro sistema que você tenha sobre a extração, né, de dados. Então, isso acaba desconcentrando, né, a gestão, você não fica com os mesmos dados em todos os lugares. Quando você está gerindo unidades próprias, você fica meio que dividido, né, entre a planilha e o sistema, e quando você está gerindo um cliente, a unidade de um cliente final é pior ainda, né, porque você não pode centralizar a gestão dele. Então, o que a gente está olhando aqui para essa funcionalidade de importação é que ela permite que a gente unifique esses controles, né? Mesmo com documentos digitados manualmente. Então, não depende necessariamente do documento ser processável pela plataforma. Então, vamos entrar aqui logo no como isso funciona dentro da plataforma. É super simples. Na tela de faturas, vai existir ali um ícone agora de envio manual. E aí o que a gente recomenda é fazer o download da planilha de importação, e aí é uma planilha de importação padrão, em que você consegue preencher ali os dados obrigatórios dessa planilha e já entender ali quais são os dados que podem ser importados para uma unidade consumidora, né? E aí você volta naquela tela de faturas e faz a importação manual, e aí escolhe o tipo de documento como energia e faz o upload dessa planilha de importação em XLS normalmente. Então, esses dados vão entrar na plataforma como se fossem de uma fatura padrão, de uma fatura que a gente extraiu os dados, por exemplo. Então, isso facilita muito ali para você, por exemplo, ter acesso a diagnósticos dessas unidades, para você ter acesso aos dados dessas unidades dentro dos painéis da Cube, todos integrados, então ter uma visão de todas as unidades ali, por exemplo, né, dentro de um ambiente só. Então, subindo esses arquivos ali, você já vai ter esse controle e vai poder, inclusive, fazer uma auditoria disso depois, né? Quem enviou esse arquivo, quais unidades e quais dados tinham cada arquivo enviado e assim por diante. Então, de novo, a ideia aqui dessa funcionalidade é unificar esses controles e não deixar com que esse controle fique difuso, né? E no final das contas, a gente acaba de abrir uma nova forma, né, de recepção de dados, né, se a gente for pensar no todo, né? Então a gente já tem o envio, você pode enviar, né, para a Cube manualmente as faturas, então você arrasta e solta as faturas ali na plataforma. Você pode configurar um robô de coleta na agência virtual. Você pode encaminhar o e-mail para um e-mail designado e isso vai ser registrado já na plataforma. E agora você pode importar via planilha, né, os dados da sua fatura. Então, isso completa aqui a nossa quadra de formas em que a gente consegue integrar dados, receber dados de energia que vão auxiliar na sua gestão, né? E agora, olhando para a segunda parte, né, do desafio aqui, são os erros de faturamento, né? De novo, como sempre, esses erros de faturamento acontecem a todo momento, né? Vocês lidam com faturas de energia, eu lido com faturas de energia o dia todo. Não é raro ver erros de faturamento. Então, ver coisas desse tipo aqui, né? Aqui é uma unidade de GD que tem registrado uma energia injetada de 4 GB no mês.
Isso, obviamente, é um erro, né? O dono dessa usina aqui devia estar pulando de alegria quando recebeu essa fatura, né? Porque, pô, vai dar uma compensação absurda aqui, né? Então, isso claramente é um erro. E aí você vai ligar para o seu gerente de conta na distribuidora e ele fala, pô, realmente é um erro, muitas vezes vai refaturar ou não. Aqui vai outro erro. Pô, leitura anterior e leitura atual com o mesmo dia, sendo que o número de dias faturados são 30. Então, existem erros ali que acontecem a todo momento nas faturas, e aí, nesse exemplo aqui, se você faz algum controle sobre leitura anterior e atual ali para entender conectar com alguma variável produtiva, né? Se você está gerindo unidades próprias, pô, já acabou com o seu controle ali, né? E aí, de novo, o que fazer quando isso acontece, né? A distribuidora promete fazer o refatoramento e acaba demorando, ou a distribuidora promete que, pô, na próxima fatura eu retifico e tá tudo certo, né? Eu não sou obrigada a retificar essa fatura nesse momento. E você fica de mãos atadas no final das contas, né? Porque não tem muito o que fazer, você vai terminar com um documento que está com uma informação errada na mão, e também vai ficar com os relatórios errados, né? E aí, naquela apresentação de final de mês, o diretor ou a diretora vai ver aquele outlier lá no gráfico e vai te perguntar, putz, mas e essa fatura aí esse ponto aí que teve 4 GB de geração, pô, teve sol pra caramba, hein, no Ceará nesse mês, né? E aí você vai ter que explicar, pô, isso foi um erro da distribuidora, ela não aceitou refaturar nesse mês, e aí vai continuar o próximo ano todo que você correlaciona com os últimos 12 meses com aquele ponto de dado outlier lá, porque a distribuidora errou, né? Então, a funcionalidade de edição de dados funciona justamente para esses casos, né? Então, na tela de faturas, em documentos, você consegue navegar até edição manual agora e encontrar o documento que precisa editar e, inclusive, editar as colunas que aparecem ali, que são as colunas de dados, né, de cada fatura. E assim você pode editar ali manualmente quais são as edições que você quer fazer, por exemplo, qual é a nova data de leitura, qual que é o novo valor de energia injetada correto e tudo mais, e fazer com que os registros da plataforma sejam fidedignos. E aí vai vir a galera do jurídico, né, falar, pô, mas isso é um absurdo, né? Eu estou contratando aqui uma ferramenta de extração de dados justamente para não ter intervenção, né? Eu quero menos intervenção possível do documento factual do PDF para o banco de dados, né? E é por isso que a gente tem a ferramenta aqui de histórico de alterações, que é basicamente um registro histórico de tudo que foi alterado naqueles documentos ali, né? Então, quem alterou qual campo e alterou de qual valor para qual valor. Então, isso aqui facilita muito quando a gente vai fazer uma auditoria, por exemplo, né, dos dados ali. Então, o que a gente está querendo chegar aqui é que isso não perde o rastro auditável, né? Essa funcionalidade de edição não faz com que o sistema perca o rastro auditável que ele tem desde o registro da fatura até a extração do dado na plataforma e até o dado apresentado nos dashboards e nas exportações e por API também, né? Então, no final, o que acontece é que aquela apresentação de final de mês não fica tão impactada, né, por esses erros da distribuidora, que quando você está gerindo um volume muito grande de unidades, vai acontecer com frequência, né? Não tem jeito. Se você está gerindo 1.000, 2.000, 3.000 unidades consumidoras, isso vai acontecer todo mês. Não tem jeito, né? Um ou outro caso vai aparecer todos os meses ali. Então, você consegue ajustar e não depender tanto da distribuidora para fazer essa correção ali a tempo, né? Então, já terminando aqui, pessoal, eu disse que hoje ia ser rápido e realmente foi. A ideia é que vocês não saiam daqui sem saber que a Cube tem um teste gratuito. Se você se interessou por essas funcionalidades, se você se reconheceu nessas dores e você ainda não é um cliente, recomendo que aponte o celular para o QR Code aqui debaixo do teste da plataforma gratuita aqui e cadastre lá.
E aí você vai ter um acesso gratuito para testar todas as funcionalidades de graça. E se você já é cliente, acesse a nossa base de conhecimento apontando o celular para esse QR Code aqui, mais à direita, que ele vai ser vai te levar exatamente para a nossa base de conhecimento, em que vai ter lá todas o detalhamento de funcionalidades novas, de funcionalidades antigas, que pode te ajudar aí na sua rotina. Beleza, gente? Eu sou Ricardo Dias, da Cube. No mês que vem eu estou de volta aqui para explicar uma outra funcionalidade, correlacionar e facilitar a sua rotina. Valeu!